E aí, beleza? Em um estaleiro, o samurai Jack conversa com marinheiros em um bar. Um deles fala sobre uma espécie rara chamada Triceratops e diz ter capturado uma. Conta que navegou por 3 dias sem pescar nada, mas no terceiro dia conseguiu pegar o Triceratops. Jack parte enquanto o marinheiro o alerta sobre os perigos da jornada. Ele sobe em um barco pequeno e começa a navegar pelo oceano. À noite, uma tempestade começa e as marés ficam violentas. Jack luta para manter o barco firme, mas uma onda o atinge e o derruba. Ele emerge da água, mas é nocauteado por uma vela. Jack acorda dentro do estômago de um peixe estranho e transparente e fica em choque. Ele tenta esfaquear o animal, mas sua pele parece elástica. Jack se acalma e começa a meditar enquanto o peixe nada pelo oceano. Ele passa por uma cidade submersa e Jack percebe que se trata de Oceananis. Ele tenta pará-lo, mas o peixe não responde. Por acidente, Jack pisa em um painel que faz o animal virar à esquerda. Ele entende que pode controlá-lo usando os painéis ligados ao cérebro da criatura. Então faz o peixe retornar à cidade. O animal se conecta a um tubo de sucção que suga Jack para fora. Ele se move com cuidado por uma sala estranha e, sem querer, entra em um elevador. A água preenche o espaço e o elevador sobe. Quando é que a água sai, Jack se levanta. Ele vê o Triceratops, que pergunta seu nome. Jack se apresenta e pede desculpas por invadir o lugar, mas o Triceratops o recebe bem e lhe dá boas-vindas à cidade. Eles parabenizam Jack por ter sobrevivido à jornada até a cidade deles. Convida Jack para jantar e o leva ao refeitório, onde ele vê a comida e percebe que há sushi. Ele come até se sentir satisfeito e fica feliz. O Triceratops diz que Jack é o primeiro a chegar até a cidade e que antigamente viviam na superfície, mas foram banidos para o fundo do oceano por Aku. Em seguida, perguntam a Jack por que ele veio e ele diz que precisa de um favor. Eles entendem que ele quer usar a máquina do tempo e concordam em ajudá-lo. O Triceratops diz a Jack para comer e descansar, enquanto providenciam os preparativos. Mais tarde, eles o levam até a máquina do tempo e Jack entra. Eles o instruem a colocar mãos e pés sobre as luzes e ele obedece. De repente, Jack fica preso na sala e pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, o marinheiro aparece e revela que também é um Triceratops. Eles dizem a Jack que ele é a única saída deles do fundo do oceano, e ele percebe que foi traído. Aku surge e o samurai avisa aos Triceratops que ele não é confiável. Aku agarra Jack e racha a esfera, permitindo a entrada de água. Os Triceratops pedem que Aku cumpra sua parte do acordo, mas ele se recusa e diz que eles permanecerão no fundo do oceano até que ele decida o contrário. Eles percebem que Jack tinha razão e pedem reforços. Aku derrota vários soldados com facilidade e se transforma em um polvo. Os Triceratops tentam escapar e levam Jack junto. Ele diz que pode derrotar Aku e os convence a ir até ele. Relutantes, eles seguem seu conselho e avançam contra o tirano. Jack é lançado para fora e usa sua espada para atravessar Aku. Ele retorna ao peixe e Aku diz que eles se encontrarão novamente antes de fugir. Após a batalha, a cidade dos Triceratops flutua até a superfície. Eles pedem desculpas a Jack por tê-lo traído e ele os perdoa. Eles dizem que ele pode pedir qualquer coisa e ele tem uma ideia. Enquanto continua sua jornada, Jack sente fome. Ele se senta no chão, abre um saco com frutos do mar e começa a comer. Depois, ele caminha por um campo tremendo de frio. Ele ouve um som estranho, mas tenta ignorá-lo. Jack continua andando enquanto o vento sopra e ouve novamente a voz. Ele se pergunta o que é aquilo e uma coruja sai de uma árvore. Então o samurai saca sua espada e corre ao ouvir a voz. Ele chega a um campo queimado e percebe que algo maligno devastou aquela terra. Jack segue sua jornada pela terra e a voz continua chamando por ele. Ele encontra vários guerreiros caídos e navios de guerra destruídos. Ele chega a uma montanha e começa a escalá-la ao ver um brilho no topo. Jack aciona acidentalmente várias armadilhas que o levam para dentro da caverna. Ele usa 2 escudos para bloquear uma série de estacas e continua avançando, depois desvia de vapor quente ao se deparar com mais armadilhas. Ele passa por elas e segue cada vez mais fundo. Então, ele salta por várias plataformas que afundam e finalmente alcança um solo firme. Um monstro de pedra sai do chão e lava entra em seu corpo, despertando-o como um monstro de lava. Ele ataca Jack e uma luta começa. Jack o fere e a criatura se alegra
alegra por finalmente enfrentar um oponente digno. O samurai se recusa a continuar lutando e diz que não tem motivo para isso. O monstro insiste, mas Jack se senta no chão. O monstro de lava conta que já foi uma pessoa e que está preso nas rochas. Ele forma uma tapeçaria com sua história e explica que fez aquilo para não se esquecer de quem era. Ele conta que era uma pessoa comum, com família e caçava com sua tribo. Um dia, Aku apareceu e começou a atacar. Ele destruiu a vila e o guerreiro que tentou lutar acabou preso em um cristal. Aku o enterrou sob a terra e ele acabou aprendendo a controlar os elementos ao redor. Ele diz que precisa enfrentar um oponente digno para ser libertado e Jack finalmente aceita lutar. Jack é derrubado várias vezes, mas não desiste e continua lutando. Por fim, ele consegue perfurar o monstro com sua espada. A criatura brilha e retorna à forma humana. Ele comemora, dizendo que a maldição foi quebrada, mas começa a envelhecer rapidamente. Jack corre até ele, mas o guerreiro diz para não se preocupar. Nesse momento, duas valquírias descem de Valhalla e pousam ao lado do guerreiro. Elas carregam seu corpo e o levam com elas. Quando Jack parte, o guerreiro aparece nos portões de Valhalla ao lado de outros guerreiros. Mais tarde, Jack chega a várias estruturas estranhas com cordas presas a elas. As cordas levam até uma ponte e ele caminha até ela. Ele vê que a ponte é extremamente longa e dá seu primeiro passo. Jack caminha com cuidado pela ponte enquanto ela range e tenta não cair. Ele anda por muito tempo e à noite faz uma pausa. A parte da ponte onde Jack está sentado começa a rachar enquanto ele dorme. Ele cai, mas se segura com a espada, então sobe de volta. No dia seguinte, ele continua caminhando. Depois de um tempo, ele para ao ouvir um barulho estranho vindo de longe. Um homem toca gaita de fole muito alto e Jack precisa tapar os ouvidos. Ele caminha em direção a Jack e eventualmente para de tocar. Logo depois, ele recomeça e Jack pede que pare. O samurai pergunta se está perto do fim da ponte e o homem diz que ainda falta muito. Jack pede para ele sair do caminho, mas o homem se recusa. Ele diz que não vai se arriscar a ficar na beirada por causa de um estranho. O homem pede que Jack volte para ele passar, mas Jack diz que voltar ao início levaria tempo demais. O homem chama Jack de arrogante por achar que é superior. Jack diz que vai se pendurar na beirada da ponte, mas o homem diz que quer olhar por baixo da saia dele. Ele afirma que a única forma de Jack passar é lutando até a morte. O samurai recusa e o homem começa a insultá-lo. Chama Jack de vários nomes e diz que sua espada é pequena. Ele puxa sua própria espada, que é enorme, e diz que essa sim é uma espada de verdade. Quando ataca Jack, ele bloqueia, perdendo o chapéu no processo. Jack perfura a gaita de fole dele e a luta começa. Ele acerta a espada do homem com uma técnica especial, mas ela não sofre dano. O homem explica que sua espada tem runas mágicas que a protegem e eles continuam lutando. A luta dura a noite inteira e no dia seguinte estão exaustos. Jack e o homem descansam um pouco porque não têm mais forças. Eles tentam continuar lutando, mas não conseguem. Dois caçadores de recompensa surgem dos dois lados da ponte. Eles lançam uma corrente e prendem Jack e o homem juntos. Eles percebem que precisam sair da ponte antes que sejam capturados. Os dois caem na água abaixo da ponte e o homem pergunta o que farão a seguir. Ele ri ao ver o chapéu destruído de Jack flutuando ao lado. Depois vem a gaita de fole destruída e Jack sorri para ele. Então decidem procurar terra firme, pois a água não é segura. Vários caçadores se movimentam em terra enquanto Jack e o homem se escondem nos arbustos. Eles atravessam a floresta e o homem conta a Jack que ele é o homem mais procurado do mundo. Depois chegam a uma cidade abandonada onde vêm várias fotos de Jack nos prédios. Os caçadores chegam à cidade e se reúnem. Eles saem em busca de Jack e do homem. De repente destroem uma cabine de banheiro e encontram os dois escondidos lá dentro. Jack avisa o homem que sozinhos eles são poderosos e pensam em como quebrar a corrente que os prende. Os caçadores disparam um míssil e eles o usam para romper a corrente. Jack e o homem começam a lutar contra os caçadores e vencem a maioria com facilidade. Trabalhando juntos, conseguem derrotar todos. Jack fica ao lado do homem e os dois riem, dizendo que se subestimaram. Eles decidem comprar bebidas e discutem sobre quem pagará a conta. Terminando assim os episódios 9, 10 e 11 de Samurai Jack, série animada de ação e aventura de 2001. E eu espero você do outro lado da ponte.